o Felipe, que a gente tem novidades a respeito de todo o caso de 2008, envolvendo, sim, aquela corrida que deveria ter sido cancelada, de Singapura. A gente vai falar sobre isso? A gente vai falar sobre isso, porque tem um capítulo a mais, né, Max Wilson? Tem um capítulo a mais, é que aparentemente, vamos falar dele agora ou não? Pode ser. Pode ser, aparentemente, Felipe está dando sequência naquilo que ele comentou na mídia nas últimas semanas, né? Tem rumores muito fortes que ele já tem aí um grupo de advogados. Eu acho que nessa primeira fase, talvez para entender o que pode ser feito, se pode ser feito, a gente também não adianta ficar aqui especulando, mas assim, os rumores são fortes e eu acho que o Felipe, na minha opinião, ele está certo em tentar ir atrás dessa situação que, desde o começo, na minha visão, ela foi extremamente mal resolvida. Já faz 15 anos, mas foi muito mal resolvida na minha visão. O Felipe Massa, que esteve aqui no Traduzindo F1 no ano passado, assim, quando a gente começou, ele foi o nosso primeiro entrevistado aqui no programa. Se você quiser acompanhar, entra no nosso canal youtube.com/traduzindo F1, busca lá Felipe Massa. Ele e seu Titônio, pai do Felipe, estiveram aqui no estúdio da KVM junto com a gente. Vamos ouvir só um trecho do que ele fala a respeito dessa corrida? Vamos ouvir. Vambora? E um pouco até chateado, porque, tipo, a gente vê em tantos outros esportes, né? Né, quando descobrem, né, situações onde teve uma sacanagem e o resultado muda. Sim. Né? E na Fórmula 1 isso nada aconteceu. Então isso um pouco me deixou chateado, porque, por quê? Porque a Fórmula 1 é diferente de outro esporte, né? Sim. Então isso realmente foi o que mais me deixou frustrado, né? Maxito. Kalinka, realmente, se a gente que não está diretamente ligado à situação já se sente frustrado com o que aconteceu com o Felipe, né? Imagina o próprio Felipe. Mas realmente é uma situação muito atípica, né? Muito difícil até de analisar, justamente por ser atípica. Então a gente tem já tivemos no passado, né, na história dos esportes, algumas situações de ou manipulação, ou trapaça, ou coisas que não deveriam fazer parte do esporte, e nós tivemos consequências diversas em relação a esse tipo de coisa. A gente tem, por exemplo, um caso que é bastante famoso no ciclismo, né, do Lance Armstrong, que ele foi pego muitos anos depois. Ele venceu, né, 7 Tour de France. E acho que 7 anos depois, 7 anos depois, alguns anos depois. foi comprovado doping. Exatamente. E nessa situação do Armstrong, quando foi comprovado o doping dele 7 anos depois, foram retirados todas as conquistas que ele tinha conquistado em função de um resultado de exame antidoping. Isso aconteceu com o Armstrong. Na luta também, falando um pouco sobre exames antidopings, na luta, nos esportes de combate, por exemplo, alguns deles, quando tem um exame antidoping positivo após uma luta, independente do resultado da luta, aquela luta é dada como cancelada, ou seja, sem resultado, porque teve uma situação ali que foi analisada depois da luta e uma infração, por exemplo, no caso do antidoping, também, às vezes, o resultado da luta é cancelado. Então, cada esporte tem uma situação diferente, é muito difícil você ter uma padronização para esse tipo de situação, mas uma coisa é fato. O resultado, tudo que aconteceu em Singapura realmente mexeu com o campeonato. O Felipe seria campeão, sim ou não, não dá para afirmar, porque a gente não sabe o que ia acontecer. Só que uma coisa é fato, o potencial daquela manobra da equipe Renault realmente poderia sim ter mudado o resultado, não só mudou na verdade o resultado da corrida, pode ter tido uma consequência sim para o campeonato do Felipe Massa, não só para ele, mas para outros pilotos também. Então realmente eu acho que a Fórmula 1 desde o começo analisou e conduziu isso de uma maneira muito ruim, porque até mesmo depois, né, Kalinka, das declarações do Bernie Ecclestone, ele disse o seguinte coisa: poxa, a gente ficou com medo de manchar a imagem da Fórmula 1 se aquilo se tornasse público. Só que no final das contas, aquilo se tornou público e, na minha visão, manchou muito mais a imagem da Fórmula 1 ter deixado ele do jeito que deixou. Porque já que em algum momento aquilo veio à tona, por que então naquele momento não tomaram as providências cabíveis, seja elas quais forem? E eu acho que essa história toda, tudo que eu ouço, que eu leio, que eu vejo de pessoas analisando e falando sobre esse assunto, muitas pessoas estão se apegando muito à questão desportiva. Ah, mas o resultado não poderia ser mudado porque tinha uma regra que depois que entrega o troféu, não sei o que, não sei o que lá. Só que na minha visão tem uma coisa que está acima da questão desportiva, que é a parte civil, a parte criminal, quando você tem uma manipulação de resultado. Então, isso sim é uma coisa que ninguém está falando muito nisso. Então, eu não sou advogado, não entendo nada disso, mas eu acho que
não é nem da parte desportiva que tem que ser levado esse assunto. É mais numa parte de uma manipulação de resultado. E a gente vê até no futebol hoje, tem casos no futebol aqui no Brasil, se eu não me engano, muito ligado às manipulações no esporte. Na maior parte das vezes está ligado na questão das apostas. Você cavar ali um pênalti para o cara que votou ali, apostou que ia ter um pênalti no jogo de futebol e assim por diante. E nesse caso da situação de Singapura, não está diretamente ligado a apostas, mas com certeza, se alguém apostou no Fernando Alonso ali também, se alguém tinha uma informação que aquilo poderia se acontecer, também pode estar ligado a uma questão de aposta. Então, realmente, é um caso muito complexo, muito triste, mas, de novo, eu acho que o Felipe está certo em ir atrás desse assunto. E eu tô com você, eu assino embaixo, faço das suas as minhas palavras. Não é sempre. Mas, não é sempre, mas isso a gente concorda em tudo. E a Michelle colocou aqui, participando aqui do nosso chat, ela colocou: o problema é que não é justo tirar o título do Lewis. Ele não tem nada a ver com isso. Diz Michelle por aqui, Max Wilson. Concordo 100% com a Michelle. No final das contas, todos os pilotos que não estavam envolvidos naquele esquema da Renault, nenhum deles, entre aspas, tem a ver com isso. Alguns foram prejudicados, alguns foram beneficiados, para outros foi indiferente, só que no final das contas, foi uma corrida que o resultado da corrida não foi o que deveria ser. O esporte, você tem regras, você tem ética, você tem uma série de coisas que naquela corrida, infelizmente, essa parte não foi cumprida. Então, realmente, isso, como eu acabei de falar, para alguns tiveram resultado, para outros não. É justo ou não para o Hamilton perder o campeonato em função disso? É difícil a gente afirmar, né? Porque, de novo, o Felipe naquela corrida, ele estava liderando a corrida, estava com a corrida, como a gente gosta de chamar, na mão, mas a corrida também não tinha acabado. Ele podia bater, ele podia quebrar. O que poderia acontecer, a gente não sabe. Mas tudo estava encaminhando para uma vitória do Felipe. E se ele ganhar aquela corrida, o Felipe aí sim seria campeão com maior diferença em relação à pontuação. Mas, no final das contas, o se a gente não pode falar. A gente tem que pegar a única coisa que é fato, que teve uma manipulação. E acho que um resultado de uma corrida de uma forma manipulada não é correto. O Patrick perguntou aqui: gente, estou boiando, não sei o que aconteceu. Calma, Patrick, aconteceu o seguinte, vou resumir a história para você. 2008 teve uma corrida em que o Massa estava na primeira posição. E o que aconteceu? A equipe Renault tinha ali o Alonso e o Nelsinho Piquet, que é um piloto brasileiro. E o Nelsinho, ele recebeu uma informação que deveria bater. Ele bateu de propósito, isso foi comprovado depois, analisando telemetria, todos os dados do carro. Ele bateu numa reta onde o piloto da equipe dele saiu vencedor da prova. Poderia ter dado, é isso que o Max falou, poderia ter acontecido muita coisa, porque não era ali o final da prova. Mas o que aconteceu foi que ajudou o parceiro dele de equipe, que foi o Alonso, que tinha largado na 15ª posição, se eu não me engano, numa corrida de rua. Exatamente. E o Alonso, para quem não lembra desse fato, uma coisa que aconteceu também é o seguinte: por que o Alonso foi de 10º tanto para primeiro? Porque como aquilo foi tudo orquestrado, falaram para o Alonso fazer um pit stop, porque naquela época as corridas tinham abastecimento. Então todo mundo tinha que fazer pelo menos uma parada para abastecer. E o Alonso parou, foi o único piloto que parou prematuramente, porque ele já sabia... Ou ele já sabia, não. A equipe já sabia, eu não estou afirmando que o Alonso sabia, que ia ter um acidente provocado pelo Nelsinho, parou, abasteceu, voltou, teve acidente, o box foi fechado, quando abriu todo mundo parou junto. Foi esse um dos motivos que a Ferrari teve aquele problema, que tanto Felipe Massa quanto o Kimi Raikkonen pararam no mesmo momento, se atrapalharam, mas foi assim que o Alonso veio de 10º tanto para a liderança da prova. E o que acontece, Patrick? Acontece que a gente teve muito próximo, a gente teve no ano passado uma batida comprovada pela telemetria, que também foi de propósito. Não que eu queira começar o programa de hoje falando dele. Mais uma vez de novo. Não que eu queira falar dele, gente, mas Chequito Pérez bateu de propósito em Mônaco e até agora nada, né? Pois é, né, Kanika? Quando isso aconteceu e assim, a gente tem todos os indícios que aquilo realmente aconteceu de uma maneira proposital, quando o Checo Pérez ano passado, não a classificação, bateu de propósito também e consequentemente acabou prejudicando o seu companheiro de equipe Max Verstappen. Mas é um outro assunto que também chama muito atenção, porque não foi gerado nenhuma investigação mais profunda. Muito pelo contrário, a FIA falou uma coisa que não faz muito sentido, na minha opinião, que é o seguinte: se não tem nenhuma denúncia, não vamos investigar. Uma coisa que se tornou pública, como por exemplo os dados de telemetria do Sérgio Pérez, que a gente mesmo aqui expôs aqui no programa Traduzindo, FIA, precisa alguém fazer uma reclamação para você ver uma coisa totalmente atípica e não tomar por conta própria a iniciativa de analisar?
realmente é muito esquisito. Mas eu acho que talvez essa história de 2008 do Fernando Alonso possa eventualmente até refletir nessa história do Sérgio Pérez amanhã ou depois. A gente não sabe. É isso. Vamos torcer o quê? Para que o Felipe Massa comemore o aniversário dele muito, 42 anos, e que o título seja um bom presente. Ah, por que não? A gente pode sonhar, né, gente? Um título pro brasileiro. Olha que beleza. Olha, Calico, eu acho que a gente pode sonhar por um título brasileiro, mas eu acho que é uma coisa muito importante a gente deixar muito claro para vocês a seguinte coisa. A nossa opinião não tem absolutamente nada a ver, a minha pelo menos, acho que a sua também, né, Kalinka? Nada a ver o fato do Felipe ser brasileiro. Ah, não. O fato do Felipe ser amigo sim. pessoal nosso, o fato do Felipe ter vindo, não tem nada a ver com isso. Se fosse ao contrário, se fosse o Felipe o ganhador daquele campeonato... Por exemplo, 2021, tô brincando. A minha opinião seria exatamente a mesma, não tem nada a ver, não é nenhuma patriotada que a gente está dando aqui, né? É isso mesmo.